Estamos de volta com personalidades aqui na TV Cairói 7.1 HD. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Afinal, levar informação a você, esse é o nosso papel enquanto imprensa. E por falar nisso, eu já quero chamar aqui o doutor Luiz Cavalcante, que é o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente tratar de um assunto fundamental. Doutor, nós estamos vivendo eu não sei se eu posso dizer se é um processo de transição relacionado à imprensa e às questões que são colocadas, devido à questão política, que está muito polarizado. Isso está escancarado para todo mundo, não sou eu que estou falando. Eu quero saber, aos olhos da Ordem dos Advogados do Brasil, qual é o papel da imprensa hoje? Ela tem ajudado, tem contribuído ou muitas vezes tem atrapalhado, dificultado o trabalho da Ordem e da magistratura como um todo? Nós entendemos que a imprensa ela é muito importante, tem um papel muito importante dentro do processo democrático de direito. E o Estado Democrático de Direito passa pela liberdade também de expressão, o direito de se comunicar, de falar, de expor, de opinar. E a imprensa ela tem um papel fundamental dentro do estabelecimento desse Estado Democrático de Direito. Obviamente, nós entendemos que a imprensa também é feita por seres humanos que fazem as suas escolhas. Escolhas essas que são partidárias, que são ideológicas. E o papel que a OAB entende que a imprensa deve ter é uma imprensa que deva colaborar com a administração da justiça e com a distribuição da justiça. Uma justiça que passa não pela defesa de um interesse particular em detrimento do interesse da maioria, mas que realmente a imprensa venha colaborar na construção desse Estado democrático de direito. E isso significa também que a OAB está atenta para que possa, nos momentos que precisar atuar e denunciar qualquer ilegalidade, qualquer descumprimento desse direito que o cidadão possui, desse direito da livre expressão, de se associar, de opinar, de tomar uma posição. No momento que for aviltado esse direito, a OAB está aí atenta para também tomar as devidas providências. Mas nós entendemos que a imprensa ela é muito importante dentro de todo esse processo de construção do Estado Democrático de Direito. É um papel determinante, principalmente na questão da formação de opinião. E é claro que a gente sabe também que a Ordem dos Advogados do Brasil também tem um papel determinante na construção desse conceito. E esse conceito que é estabelecido, doutor, pela sociedade, diante de segmentos, de classes, como no caso da Ordem, como no caso da imprensa, ela precisa ser muito bem alicerçada, porque a gente trata da formação de opinião. E essa formação, se ela for deturpada, se ela for distorcida, nós vamos estar alienando a sociedade. Isso cabe fiscalização por conta da ordem. Sim. E é por isso que nós construímos e defendemos também uma postura, enquanto instituição, enquanto OAB, de independência. Nós não estamos vinculados especificamente a um grupo político ou a uma posição ideológica, mas a OAB, até porque ela é formada por essa pluralidade de pessoas que têm as suas escolhas, têm as suas opiniões, tem as suas diretrizes, os seus valores. Então, há uma diversidade dentro da própria OAB quanto à questão política, ideológica, religiosa. E a instituição ela não pode, de maneira nenhuma, ser partidária, se posicionar ideologicamente a favor de determinada ideologia ou de determinado segmento. Então, o nosso papel é construir realmente uma independência e fazer com que essa independência, essa liberdade não seja desrespeitada pela imprensa e por qualquer outro tipo de instituição ou poder. E é importante que se diga também que essa visão, esse comentário que está sendo feito aqui pelo vice-presidente, o doutor Luiz Cavalcante, é comungada pela grande maioria dos advogados. Digo isso porque conheço alguns e a visão é a mesma. E a gente, enquanto imprensa, percebe que existe sim, certo, a necessidade de um entrelace entre as entidades de classe, digo isso por conta do OAB, mas também como a imprensa, que defende também a sociedade diante da formação de opiniões. Agora eu quero fazer uma pergunta para o conselheiro da Ordem, que é o doutor Marcos Melo. Doutor, fala para a gente, diante de tanta coisa acontecendo, parece que é um turbilhão de informação que a gente está vivendo. Esse ano, por exemplo, só para a gente poder fazer um viés para a pergunta que eu vou lhe fazer, esse ano vai ser um ano atípico. Não se sabe se vão se formar as turmas de direito pelo país que iriam se formar por conta da pandemia. Mas existe uma nova geração de advogados chegando todo ano
No Brasil, qual que é o papel da ordem para receber esses novos advogados, esses bacharéis que vão se preparar para ser advogados? Atua desde a avaliação dos cursos jurídicos no Brasil, ela faz esse acompanhamento, fiscaliza e cobra, inclusive, do Ministério da Educação e das próprias instituições. Ela tem um ranking, inclusive, onde ela define os cursos de direito que se destacam. E a ordem, quando o bacharel ele se forma, quando o aluno, o acadêmico se forma em direito, se torna, portanto, um bacharel em direito, ele então tem a opção de submeter ao exame de ordem. E esse exame de ordem, ele é aplicado, né, pela própria ordem, e a partir daí, então, ele vai ser inserido como um advogado. A partir do momento que ele faz o juramento, recebe a sua carteira de advogado, então ele passa a integrar os quadros da OAB, se sujeita às normas da OAB, ao Estatuto da Advocacia, ao Código de Ética da Advocacia e vários outros provimentos que nós temos a nível do nosso Conselho Federal. A ordem está muito atenta a isso, porque, inclusive, Edson, nós temos um conselho, nós temos um tribunal de ética e disciplina. Esse tribunal que funciona, no caso da seccional Pará, funciona em Belém, mas nas subseções existem os conselheiros. Eu sou um dos tais aqui na subseção de Marabá. E a nossa atuação é exatamente frente a qualquer desvio ético, comportamental de um profissional. Nós recebemos essa denúncia, recebemos essa reclamação e damos andamento, ouvindo aquela parte que está sendo acusada, aquele profissional, ouvindo o acusador, o denunciante, ouvindo testemunhas, analisando documentos e dando a resposta ao final, encaminhando para o nosso Tribunal de Ética, que então faz o julgamento e decide se aquele profissional deve ou não ser, a ele deve ou não ser aplicado algum tipo de punição. De modo que a OAB, ela tem como um dos pilares a ética. Inclusive, é um dos compromissos que o advogado ele faz ao prestar o seu juramento, de que ele vai defender a Constituição, de que ele vai defender os direitos humanos, de que ele vai lutar pelas instituições democráticas do país e que vai agir com ética, porque hoje, sobretudo, estamos vendo aí que parece que é uma crise ética muito grande, Muito não é? grande isso. Muito grande. E o aluno de direito, ele precisa ter essa consciência, que o curso de direito não é para ele ganhar dinheiro, ele tem uma relevância social muito grande. E é importante que quem está assistindo, que seja acadêmico em direito, bacharel, que quer ingressar na profissão de advogado, ele saiba disso, que é uma profissão de muita batalha, de muito embate, mas é gratificante, mas ela deve ser exercida com muita ética, porque hoje a ética ela é essencial, sobretudo. Doutor, só uma curiosidade pessoal. O direito, a advocacia é vocação? Sem dúvida, ela é vocação. Tanto é vocação, Edson, que algumas pessoas até iniciam pela advocacia, mas não continuam, né? Porque a vocação está insta ao ser humano. Ela é um sacerdócio até, que não é fácil. E já se escreveu que a profissão de advogado é preciso ter muita coragem. Você falou sacerdócio, eu ia até falar, é um celibato, porque a pessoa abre mão, né, de muita coisa para poder ter essa formação. Você consegue traçar hoje o que seria o perfil de um acadêmico para poder ingressar no direito, na advocacia? Ele tem que ser uma pessoa, primeiramente, de coragem. Ele tem que ser alguém que está disposto, que tem coragem, como a gente chama na advocacia, que tem sangue no olho. Ele tem que ter disposição para argumentar. Ele tem que ser uma pessoa também flexível. Na verdade, Edson, o profissional da advocacia ele tem que ter um pouco de cada, porque ele não é só apenas advogado. Tem hora que ele é psicólogo, pouco psicólogo. Tem hora que ele é um conselheiro, amigo. Ele é aquele que dá o ouvido, ele dá o ombro, o amigo ali para aquele cidadão que chega no seu escritório batendo e diz, olha, aconteceu tal situação comigo, ninguém está do meu lado. O advogado, ele está ali do lado para ouvir aquela pessoa. Então, é preciso que alguém tenha essa sensibilidade também de atender o cidadão. Alguém que vê a profissão apenas do ponto de vista financeiro, ele está, evidentemente, na profissão errada. Logo, logo, ele não vai ser feliz, ele não vai dar certo, né? Porque hoje, principalmente, o mercado, o cidadão, o jurisdicionado, o cliente, ele sabe distinguir quem é o advogado
que se interessa por ele, que luta por ele, do advogado que apenas está interessado em ganhar alguma coisa naquele processo, você entendeu? Então, o acadêmico ele precisa ter essa consciência. Se ele for uma pessoa muito tímida, muito acovardada, muito parada, a advocacia não é a profissão dele. Ele pode ter outros ramos, tá bom? O advogado ele precisa ter disposição para trabalhar. Ele só vai realmente ganhar alguma coisa se ele estiver disposto a trabalhar, lutar pelo seu cliente. Mas, ao final de tudo, eu posso te falar que vale muito a pena. Agora, você falou numa questão fundamental, que é a questão ética. Inclusive, nós estamos realmente vivendo uma crise moral. Isso a gente coloca, a gente vê a prova todos os dias na grande imprensa nacional aí. Isso é estabelecido no período acadêmico, incisivo ali, a questão ética, porque a gente percebe que é estabelecida uma relação com o advogado que vai muito além da confiança. Né? A pessoa coloca ali na mão do seu representante legal de direito a vida, muitas das vezes, não é verdade? E eu acho que a questão ética tem que estar ali. Isso é orientado, é mostrado isso no período acadêmico? Sim, inclusive durante o curso de Direito, o aluno, o acadêmico, ele tem uma disciplina específica que vai tratar sobre o código de ética, e sobre a postura ética do profissional. Na minha época, falava assim, deontologia jurídica, né? Era uma disciplina que nós tínhamos, hoje tem outro nome, em que só se tratava sobre a postura ética do profissional da advocacia. E quando ele vai prestar o exame de ordem, ele tem que estudar sobre esse tema, porque é muito cobrado no exame de ordem da OAB a ética. Então, ele tem que conhecer bem o código de ética da advocacia, conhecer bem o estatuto da advocacia. Além daquilo que o Marcos falou, da questão da disciplina propriamente dita de ética, durante todo o curso, na academia, o estudante de direito, ele tem outras disciplinas que dão suporte, subsídios a ele para desenvolver essa questão do entendimento do que é o ser humano, do quais são os elementos constitutivos do ser humano. A gente pode destacar, por exemplo, a própria sociologia jurídica, filosofia jurídica, deontologia jurídica, filosofia do direito, que são matérias que elas perpassam justamente todas essas dimensões constitutivas do ser humano para formar o profissional não apenas tecnicamente, do ponto de vista de fazer uma peça, redigir uma peça ou desenvolver uma argumentação, mas também ele criar um suporte, né, para que ele tenha condições de compreender o cliente dentro de toda essa perspectiva holística da coisa. Né? Esse comentário que o doutor Marcos fez em relação à questão de muitas vezes o advogado ser como um psicólogo é fundamental uma preparação do profissional. Não somente na hora de montar uma peça, ouvir o cliente montar aquela peça, não. Porque ele, além de receber aquela informação, ele precisa orientar da postura daquele cliente. Né? Porque o que for dito ali naquele atendimento pode, inclusive, até comprometer todo o processo. O cara sai dali, chega com um problema diante de vocês. Né? Se não receber uma orientação do que ele precisa fazer naquele momento e agir de forma fria, ele pode, inclusive, comprometer, tomar uma atitude, não sei, muitas vezes acontece isso, e comprometer todo o processo que está dando início ali naquele momento. Âmbito que o Marcos fez, a questão do acadêmico, eu sempre quando vou palestrar com os acadêmicos das faculdades, da universidade, eu sempre falo e deixo bem claro para ele que na academia ele tem 5 anos para errar. Ele pode errar numa prova, num trabalho, numa apresentação. Ele está no momento dele errar, porque muitas vezes se aprende errando. Agora, da feita que ele sai da academia, passa no exame de ordem, e vem prestar o juramento perante a OAB, perante a sociedade e perante a advocacia, ele perde esse direito de errar. Pois um erro de um advogado pode custar o patrimônio do seu cliente, pode custar a liberdade do seu cliente. Ou seja, o momento de errar acaba da feita que ele passa a exercer a advocacia. E é por isso que é importante ele agir com ética com o seu cliente, agir com ética até mesmo com o seu adversário. Porque ali não há inimigos, há adversários com visões e teses jurídicas opostas e quem irá dizer quem está certo e quem está errado, de acordo com as provas do processo, é a justiça, é o judiciário. A questão da fiscalização ética, como é que funciona? Bem, como eu
no início da minha fala, eu deixei claro, aqui na subseção nós temos 23 membros do Conselho. Esses 23 membros são eles que presidem as representações contra os advogados. O cidadão ele pode chegar na OAB, fazer a denúncia. Nós instalamos o protocolo desde a gestão de Haroldo Gaia, foi instalado o protocolo geral, da qual o cidadão protocola a sua denúncia, vai para o presidente designa um relator dentro desses 23 membros para justamente presidir e dar andamento a esse processo de representação. Agora, conforme a legislação prevê, muitas vezes a sociedade reclama, mas a OAB não fez nada. Ocorre que a nossa legislação federal, ela determina que todo o processo ético e disciplinar contra qualquer advogado, ele é sigiloso. A OAB não pode sair divulgando quem foi representado, quem sofreu penalidade. A exemplo, nós tivemos em 2017, se eu não me engano, 1.666 advogados condenados em processos éticos disciplinares. Que aqui no Pará. Isso, a nível Só no Pará? Só no Pará. Ou seja, condenações no sentido de exclusão dos quadros da OAB, dependendo da gravidade, suspensão do exercício da atividade, advertência, entendeu? Ou seja, a OAB ela tem cumprido esse papel, mas não pode divulgar por conta do sigilo. O sigilo ele só é quebrado da feita que há condenação definitiva, da qual, se o advogado for excluído, se o advogado for suspenso, a OAB ela oficia aos tribunais informando que aquele advogado ou ele deixou de ser advogado por conta de uma condenação de exclusão, ou ele está suspenso por 60, 90 dias, e nesse período, obviamente, que ele não pode exercer a advocacia durante essa condenação. Certo. Nós estamos recebendo aqui no programa Personalidades os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente, Dr. Ismael Gaia, também o vice-presidente, Dr. Luiz Cavalcante, e o conselheiro, Dr. Marcos Mello, para a gente bater esse papo. Eu acho que já até ultrapassou, transcendeu o tempo aqui, o papo está tão bom, tão interessante, que a gente queria ter a oportunidade de poder levar muito mais à frente, porque são temas realmente de interesse geral da nossa sociedade. As pessoas, todo mundo, se não precisou, um dia vai precisar do trabalho de um advogado. E esses membros da Ordem dos Advogados do Brasil estão aqui justamente para colocar essas questões aí para a sociedade. Nós vamos fazer as considerações finais, um por um, mas a gente desde já quer agradecer a disponibilidade e a vinda de vocês aqui no programa. A gente começa com o Dr. Marcos Mello para fazer as suas considerações. Doutor. Edson, eu quero agradecer, o convite aqui do programa Personalidade. É sempre bom poder trazer um pouco dessa profissão. A atividade jurídica, o direito em si, às vezes ele é visto um pouco como algo muito distante para a população, O próprio linguajar jurídico, o juridiquês, às vezes é um pouco distante do cidadão. E é bom quando a gente tem essa oportunidade de trazer essas informações, formar a população marabaense. E aqui eu quero encerrar dando um conselho: procure sempre um profissional da sua confiança, procure sempre um profissional com uma indicação, e sempre que você tiver dificuldade com um profissional, você procure primeiramente o profissional, porque às vezes a maioria das demandas que existem, quase a totalidade, são decorrentes de falta de informação, falta de um diálogo. Muitas coisas se resolvem com a informação, e quando você não conseguir, você pode bater na porta da OAB, subseção Marabá, que vai estar aberta para receber qualquer um de vocês e para ouvir também a sociedade, não só em questões éticas, mas em demandas que envolvam a própria sociedade como um todo, demandas de relevância para a sociedade. A OAB ela tem essa competência legal também, inclusive de propor ação civil pública e de analisar demandas que envolvam a sociedade como um todo. Então, é um momento muito bom. Eu agradeço muito por essa oportunidade e parabenizar pelo programa Personalidades. A gente que agradece. Doutor Luiz, suas considerações. Eu também agradeço esse espaço que nos foi aqui concedido. Quero, inclusive, parabenizar a TV Cairóis, que, pela informação que foi dada, está aniversariando, salvo engano, nesses dias. 5 anos. Essa semana nós completamos 5 anos. E dizer que a OAB, eu acredito que esse é o sentimento de todos nós aqui, está de portas abertas também, sempre que precisarem da instituição. E eu quero também falar aos telespectadores que a OAB ela é uma porta aberta da sociedade. Nós entendemos perfeitamente que a nossa vocação, o nosso trabalho, ele só tem sentido quando se realiza em prol dos outros. E o papel da OAB também, ele se realiza e se cumpre quando ela presta esse serviço à comunidade na qual está inserido cada advogado. Então, muito obrigado e desejo sucesso
estamos à disposição. Muito obrigado. A gente que agradece. Doutor Ismael, por favor, suas considerações. Obrigado novamente pelo espaço, aproveitando a fala do Luiz, parabenizar a TV Cairós, assim como a OAB exerce um papel de fundamental importância para a sociedade, a TV Cairós também exerce papel de importância, levando a informação, o conhecimento de fatos para a sociedade, obviamente com competência e profissionalismo, que é isso que a gente quer que o jornalismo em si seja efetivado. Sempre quando eu me costumo me reportar à imprensa, eu sempre falo que se o advogado é essencial à administração da justiça, Marcos, o jornalismo, o jornalista e a imprensa em si, ela é essencial para o aperfeiçoamento de nossa democracia. Nossa democracia é muito jovem e o papel de levar a informação com competência, profissionalismo e padrão ético da informação em si é de essencial importância para que essa nossa democracia tão jovem se aperfeiçoe e se adeque no seu patamar do mais ideal possível. Parabéns à TV Cairós, forte abraço a todos e obrigado, Edson. A gente que agradece. Nós recebemos no programa de hoje aqui os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção aqui de Marabá, os doutores o doutor Ismael Gaia, o doutor Luiz Cavalcante e o doutor Marcos Melo. A todos, uma excelente tarde, um excelente final de semana. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.